Olá! Hoje vamos dar início ao tema 2. Vamos falar sobre dois gêneros da pintura, retrato e autorretrato. Nas últimas aulas, nós falamos sobre um outro gênero, vocês estão lembrados? Natureza morta. E hoje nós vamos conhecer mais esses dois. Acredito que você já tem uma ideia, pelo próprio nome já diz, retrato. O que seria retrato? Então, vejamos um exemplo aí. Aí nós temos a imagem de um retrato de um menino, cujo título da obra é Menino com Banana. Foi pintado no ano de 1897 pelo artista brasileiro Almeida Júnior e a técnica utilizada foi óleo sobre tela. Então vamos analisar essa pintura. Aí vocês estão vendo um menino que está fazendo um gesto. Quando nós fazemos esse gesto, é sinal que a gente está pedindo o quê? Silêncio. Mas por que ele está pedindo silêncio para o observador, que somos nós? E justamente porque ele está comendo uma banana que provavelmente ele deve ter pego escondido de alguém. Então, quando ele faz esse gesto, é como se eles estivessem nos pedindo silêncio, não conta para ninguém que eu peguei essa banana. Então, a gente observar uma obra, a gente pode viajar ao interpretá-la. Então, de quem ele poderia estar se escondendo? Da mãe? Será que estava perto da hora do almoço e ele resolveu comer uma banana para amenizar a fome? Ou será que eles estavam no horário de trabalho? Às vezes tem crianças que trabalham também, infelizmente. E aí ele resolveu pegar uma banana no pé, enfim. Aí você pode estar imaginando o que o artista quis retratar com esse gesto de silêncio. Bom, a gente vê que os traços representados, o artista ele utilizou um tom fundo, para o contorno da imagem do menino e ele procurou utilizar tons bem mais claros na roupa, num tom de pele e também alguns jogos de luzes também ele utilizou em algumas partes do seu rosto, cuja sombra vinha de um determinado lugar. Então, o que a gente observa aqui? Que a luz vem do outro lado, justamente por isso que a parte das costas dele, daquela face que mais aparece, está mais iluminada. E para representar um retrato como esse, é necessário fazer um bom estudo do desenho da anatomia humana. Ou seja, ele, quando frequentou a Escola de Belas Artes, aqui a gente tem ainda essa Escola de Belas Artes, que fica lá na Ilha do Governador, que faz parte da UFRJ, ele provavelmente deve ter tido várias pessoas que posaram para ele observar e assim representar. Depois de algum tempo, ele já vai dominando a técnica de representar a figura humana. Ele pode apenas representar o rosto ou uma parte do corpo da pessoa, ou até mesmo o corpo inteiro, dependendo daquilo que ele quer realmente dar destaque à obra. Vamos continuar. Vejamos agora quais são as diferenças entre retrato ou retrato, e o autorretrato. Aí temos mais um exemplo de retrato, também feito pelo mesmo artista Almeida Júnior, no ano de 1882. Nesse retrato, nos dá a sensação de que o menino representado, ele meio que rasgou a tela em que o artista poderia representá-lo, ou vocês acham que tinha alguma coisa pintada? Aí a gente vê, parece que ele deu umas pinceladas, um fundo, mas aí a representação do menino em destaque é como se fosse ele a pessoa que deveria ser representada, ou ele resolveu rasgar a tela inteira. Então, olha que interessante as ideias que surgem na imaginação de um artista. Ele simplesmente não representa uma pessoa, ele procura brincar com a imagem, criar um imaginário na mente das pessoas que observam as suas obras. E o retrato, ele pode ser representado de várias formas.
através de um desenho, de uma pintura ou até mesmo a fotografia. E o que seria então o autorretrato? Como a própria palavra diz, é quando você representa a si mesmo. Então, muitos pintores não ficaram apenas limitados em representar retratos alheios, mas também de se autorrepresentar. Eu, por exemplo, já tive uma época em que eu fiz o meu autorretrato. Fiz todo ele em lápis. Isso quando eu estava fazendo um curso de desenho. Quem for na aula presencial, eu mostro ao vivo para vocês. E aí nós temos um exemplo de um autorretrato do artista Almeida Júnior, quando ainda jovem, né? Aí parece que ele está meio que assustado, né? Uma aparência assim, de como se tivesse pego de surpresa. Vocês acham que ele fez esse retrato como? Através da sua observação no espelho? Ou então partindo de alguma foto dele? Provavelmente, na época em que ele vivia, já existia fotografia. Daí a gente pode estar imaginando, né? Então, geralmente, o artista, quando ele faz o autorretrato, ele pode estar vendo seu reflexo no espelho, ou partindo de uma fotografia, ou o fato dele se observar todos os dias diante de um espelho, ele já meio que registra os seus traços. Porque quando a pessoa já tem uma habilidade para representar retratos, né, de pessoas, ele já vai dominando essa técnica sem precisar observar a pessoa ou até mesmo um retrato dela. Agora, se for alguém que ele não tenha o costume de observar com frequência, é claro, para que ele possa retratar com mais fidelidade, o ideal é que a pessoa pose para ele ou então que lhe dê um retrato. Eu já tive a oportunidade de algum tempo atrás de fazer isso. Eu costumava fazer desenhos de colegas meus que me davam a fotografia. É claro que eu procurava cobrar alguma coisa, né, para poder fazer jus ao meu trabalho. E aí nós temos a definição de retrato e a definição de autorretrato. Depois vocês dão uma lidinha no livro de vocês. Vejamos agora mais alguns exemplos de autorretratos feitos por outros pintores. Esse é o autorretrato de Rembrandt, que foi um grande artista que vocês poderão depois pesquisar um pouco mais sobre o estilo da pintura dele. Aí nós temos o autorretrato de Claude Monet, um artista que seguia a linha mais impressionista, com traços mais soltos. Esse já é um autorretrato de Henri Rousseau. Aí a gente observa um pouquinho mais de nitidez, e ele bem em destaque no centro. Esse já é um autorretrato de Vincent van Gogh, que também tinha um traço peculiar, sempre procurando usar linhas curvas, dando esse movimento em suas pinturas. Ele foi um que fez muitos autorretratos. Então, esses foram os exemplos de autorretratos. Agora, você vai tentar fazer uma colagem em que você vai utilizar imagens de rosto de várias pessoas e recortar olhos, boca, nariz de diferentes pessoas e montar esse retrato. Será que vai ficar interessante? Eu acho que vai ficar engraçado. Então, o rosto de uma, procure retirar olhos de retratos de outras pessoas, não importa se for menor, se for maior, vai ficar até engraçado. Sobrancelha de uma outra pessoa, ou cabelo também de outra. Então, você vai fazer uma montagem de um retrato partindo de imagens de vários outros retratos, ok? Vocês podem fazer na aula presencial, trazendo revistas para serem recortadas e coladas na aula, ou então você faz em casa e me mostra lá pelo Teams, ok? Um beijo e até a próxima!